Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 9 de abril de 2020. Vamos lá. Começando com uma coluna da jornalista Carla Araújo no UOL. Errar no cadastro para auxílio de R$600 invalida recebimento, diz Caixa. Bom, então como é que funciona, né? O que quer dizer isso daí? A gente sabe que o tal do Corona Voucher foi liberado aí para as pessoas, principalmente desempregados, mães solteiras, enfim, pessoas que não têm trabalho de carteira assinada, eles vão receber esse auxílio de R$600 mensal, certo? Porém, a Caixa ela esclareceu que mesmo hoje, dia 9 de abril de 2020, né, hoje quinta-feira, foi liberado, né, o auxílio emergencial ele começou a ser pago hoje, dia 9. Porém, a Caixa Econômica ela esclareceu que todos os dados preenchidos devem ser confirmados antes da finalização da requisição do Corona Voucher. O que isso quer dizer? Abrindo aspas para a Caixa. Uma vez finalizado o cadastro no aplicativo, os dados são guardados para verificações e batimentos com as bases de dados administrativas. Por essa razão, não é possível o retorno para alterações após essa fase. Então, de acordo com a Caixa, se o cidadão ele já tiver enviado o cadastro, os dados eles vão ser direcionados para validações previstas em lei, ou seja, se você preencheu errado, você se lascou. Porque não tem como você editar esses dados. Então, agora que a Caixa já começou a oferecer o aplicativo para o pagamento do auxílio, ela teve que resolver um problema. Uma tela que dizia que bancos poderiam retirar parte do dinheiro depositado caso o cidadão tivesse dívida no banco. O que isso quer dizer? Eu noticiei uns 2 dias atrás, né? Não lembro se foi 2 dias, 3 dias, que em alguns casos os R$600 eles iam para uma conta no banco e eles iam ser abatidos. Então, tipo, não ia adiantar de nada você receber R$600 para você comer, para você se alimentar, para você fazer serviços essenciais, se iria para pagar a conta no banco, entendeu? Então é muito complicado. A Caixa ainda tem que resolver muita coisa quanto a esse Corona Voucher, mas a gente espera que resolva porque tem muita gente que está precisando desse auxílio, pouco, porém, um auxílio. A próxima notícia é do jornal O Globo. Bolsonaro insiste em flexibilizar isolamento, mas cogita projeto de lei em vez de decreto. E lá vamos nós aqui falar de Bolsonaro novamente, porque o Bolsonaro sempre tem assunto, né? Então, hoje dia 9 e ontem, dia 8, ele deu entrevistas defendendo o relaxamento das medidas de isolamento social, porque ele acha que é bobeira, que o corona é uma gripezinha, né? E aí os grandes amigos dele, como, por exemplo, o velho da van, que é o velho da van, como o Marcelo de Carvalho, o dono da Rede TV, ou então o Roberto Justus, que não tá nem aí para vidas de idosos, mesmo sendo idoso, eles estão movimentando uma campanha para as pessoas voltarem para a rua. Segundo eles, tem que deixar os idosos em isolamento, mas voltar para a rua, porque a economia não pode parar. Abre aspas para o Bolsonaro. Não pode, é como se estivesse vivendo um clima de guerra, onde se tivesse dado o toque de recolher 24 horas por dia. Ele disse isso pro Datena numa entrevista do Brasil Urgente, o Datena que gosta muito de entrevistar o Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro ainda disse que tem estado que já está abrindo, no quesito, abrindo a quarentena, né? Igual o Distrito Federal, que já abriu muita coisa, enfim. E o Bolsonaro ele também disse que quem tem abaixo de 40 anos não tem que se preocupar. De 40 a 60 tem suas preocupações, acima de 60 aí é cuidado máximo. Mas ele também, o destaque que eu vou dar aqui é porque ele disse que ele queria baixar um decreto para que mais serviços fossem declarados como emergenciais. Hoje são poucos os serviços emergenciais, são tipo farmácias, supermercados, enfim. Ele queria baixar um decreto para isso. Só que, abre aspas para ele. Eu fiz um anúncio dessa possibilidade e poucas horas depois, o Rodrigo Maia disse que derrubaria, via projeto de decreto legislativo, o meu decreto. E também tive notícias que o meu decreto ia sofrer impedimentos, vamos assim dizer, ações na justiça a partir da primeira instância. O que é que diz basicamente o meu decreto, que está aqui para ser assinado, mas eu estou estudando se assino ou não assino. Porque eu vou ter um problema enorme na justiça no legislativo.
penso até em transformar meu decreto em projeto de lei e mandar para o parlamento decidir. Então ele está dizendo aí que em vez dele baixar o decreto, né, ele quer transformar em projeto de lei para mandar para o parlamento, porque ele sabe que o judiciário, o legislativo, né, enfim, no judiciário e no legislativo ele vai arrumar problema, porque é um decreto muito absurdo. Enfim, Bolsonaro sendo Bolsonaro. A próxima notícia é da Tribuna do Norte. Em 43 dias, Covid-19 matou mais que H1N1, sarampo e dengue em um ano. Essa notícia é objetiva, não tem muito o que comentar. O Ministério da Saúde, ele apontou que o país já registrou 800 mortes em decorrência da Covid-19. Em 43 dias, que são os 43 dias declarados aqui do vírus, do Covid-19 aqui no país, eles já mataram mais do que dengue, H1N1 e sarampo mataram ano passado. A dengue matou 782 pessoas em 2019, H1N1 matou 796 e o sarampo matou 15. Então, a Covid-19 não é uma gripezinha. Fiquem em casa, respeitem a quarentena, preservem suas saúdes, né? Suas saúdes, porque preservem, enfim, preserve sua saúde, meu amigo. Duas rapidinhas aqui para fechar o episódio de hoje. Primeiro é que a Marcela foi eliminada do Big Brother Brasil 20 e ela disse que não garante romance com Daniel fora da casa. O Daniel, que é amado pelo público, assim, muita ironia, né? Ele que é amado pelo público. Ela disse que a gente se falou muito rapidinho hoje por causa do tanto de compromisso que eu tive, mas combinamos de conversar pessoalmente porque muitas das coisas que foram ditas foram bem delicadas e eu não esperava ouvir. Então a médica Marcela, eu tô reproduzindo notícia do Fuxico? Tô, mas é porque assim, a Marcela que se dizia aí a inteligente, favorita do jogo, ela acabou saindo e ainda vai ter que lidar com a bucha de namorar com o Daniel aqui fora. E a outra notícia, ela é uma notícia boa, que o Boris Johnson, ele deixou a UTI lá no Reino Unido. O primeiro-ministro, ele estava desde segunda-feira, eu noticiei aqui no Resumo News, que ele estava em tratamento intensivo na UTI, ele até utilizou de respiradores artificiais, mas hoje ele, um comunicado da assessoria de imprensa dele disse que ele está em boa forma e que ele já saiu da UTI. Uma boa notícia, aos 55 anos para o Boris Johnson. Esperamos que ele passe por essa situação. Bom, então foi isso por hoje. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Se você gostou, manda aí pros seus amigos, manda... porque o boca a boca é fundamental. Você mandar o link pros seus amigos é fundamental pra gente, porque a gente precisa chegar a mais pessoas. Então, segue a gente, segue o Resumo News e o Resumo ETEC nas redes sociais. O Resumo News você encontra tanto no Twitter quanto no Instagram. E também assine esse podcast. Esse podcast é importante você assinar para você receber notificação todo dia. Também assina o República dos Bananas, o outro podcast da família Resumo ETEC, que também é um podcast sensacional aí, o Eduardo falando o que a gente quer falar. Então é isso, vou ficando por aqui. Amanhã você me escutará mais um pouquinho. Tchau!